Mas, gente, seguinte, hoje é o nosso último domingo, a gente vai falar, é a nossa última reflexão, pregação a respeito do Janeiro Branco, em que a gente fala sobre saúde mental e evangelho. Nesses últimos domingos a gente falou sobre culpa religiosa, domingo passado falamos sobre trauma religioso, o que ele faz no ser humano. E hoje eu quero refletir com você sobre como que a religião cria um falso eu e o evangelho uma vida autêntica. A religião cria um falso eu, o evangelho uma vida autêntica. Vocês já ouviram esse termo falso eu, falso self, falso alguma coisa? Pois é, esse é um termo criado pelo Donald Winnicott, um psicanalista inglês muito importante. Ele era médico, pediatra e psicanalista. E ele percebeu com o trabalho dele com as crianças que era muito comum que a criança que é expansiva, autêntica por natureza, criativa, fantasiosa, coloca tudo pra fora, né? A gente estava com um casal de amigos que estão morando no Canadá na sexta-feira lá em casa, e aí o filho deles, ele tem acho que 4 anos, e ele falou assim, vou fazer pizza pra vocês. Aí na cabeça dele, né, na fantasia dele, ele ia lá na cozinha com a mão vazia, voltava pra gente e falava, você quer pizza de quê? De mussarela ou de carne? Que ele falava. Eu falava, eu quero mussarela. Ele ia na cozinha, voltava com a mão vazia, falando, aqui tá tua pizza. Essa criatividade toda é natural da criança. A criança nasce assim, ela tem essa espontaneidade, ela é assim. E quando, no contato, às vezes, com os pais, com a escola, com a igreja, elas vão sendo coibidas de toda essa liberdade, coibidas de toda essa expressividade. E o que muitas das vezes acontece é que essa criança começa a entender que para ser aceita, ela precisa criar uma persona que não seja ela, porque se ela for ela, expansiva, criativa, colocar o seu mundo interno para fora, o mundo não vai aceitar. É óbvio que é importante que um pouco desse mundo interno todo dela seja realmente fica do lado de dentro dela, não dá para vir tudo para fora. Mas perder tudo também é perder partes importantes da vida. Então, o que ele vai perceber é que muitas crianças e depois adultos vão construir uma falsa imagem, um falso eu, uma imagem artificial criada para agradar o pai, a mãe, a igreja, a religião, a escola, os seus cuidadores, porque elas entenderam que se elas forem elas não serão aceitas nesse mundo. Então elas precisam criar uma capa, uma imagem, um falso eu, né? E isso é muito interessante porque quando a gente cria essa falsa imagem, essa capa, isso se torna um modus operandi de vida daquela pessoa. Ela entende o seguinte, eu não posso ser eu, para o mundo me aceitar, para as pessoas me aceitarem, eu tenho que criar uma outra imagem. E aí tem um autor chamado Brennan Manning, que ele escreveu O Evangelho Maltrapilho e outros livros, um autor que eu recomendo muito, né, pela compreensão do evangelho dele, acho que é muito boa. O Brennan Manning diz o seguinte, a vida em torno de um falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar ao público uma imagem perfeita, de modo que todos nos admirem, e ele fala, e ninguém nos conheça. Então, o que geralmente acontece com pessoas que vivem assim é que o falso eu, ele pode ser bem sucedido na vida. A gente acha que um falso eu vai dar errado na vida. Não, ele pode ser bem sucedido. O falso eu casa, o falso eu tem filhos, o falso eu constrói ministério, o falso eu constrói uma vida inteira. O falso eu, ele constrói a realidade. Então, esse falso eu, ele casa às vezes por obrigação, tem filhos por obrigação, sem querer, pela coerção da família, da casa, vai vivendo a vida tocado pela demanda, pela necessidade do outro, sem ouvir a si mesmo. Esse falso eu constrói uma necessidade enorme de ser admirado, por isso que são geralmente muito narcisistas, a sua imagem vale muito, porque como é uma capa para agradar, qualquer coisa que fira essa capa, qualquer ruído, qualquer arranhão nessa capa, automaticamente a pessoa fica perdida, desesperada, perde o chão, né? E aí, mas o resultado disso é uma vida com um sentimento constante de vazio. E é muito interessante porque na minha prática clínica e de outros psicanalistas também, a gente percebe que muita gente que chega falando que está com depressão, no fundo, é uma construção de uma falsa identidade. Só que internamente, o que acontece? A identidade verdadeira dela está lá. Ela está gritando, dizendo assim, eu também estou aqui, eu também existo.
E aí gera um conflito entre o externo e o interno. Esse conflito adoece, esse conflito gera tristeza, gera depressão, gera angústia, gera uma série de coisas. E o que a pessoa faz? Medicaliza o conflito. Medicaliza o sintoma, só que o problema é o conflito interno dessa pessoa. E quando isso acontece, é óbvio, a pessoa tem um sentimento de vazio, ela sente que tudo que ela faz é uma futilidade, nada faz sentido, nada tá bom, ela tá o tempo todo... Ela pode fazer uma coisa extraordinária, ela vai chegar em casa e vai sentir assim, foi nada, isso aqui para mim é parte do cotidiano, né? Às vezes entra numa dimensão de irrealidade, porque ela está construindo essa falsa imagem ao redor dela, tem dificuldade de desenvolver relacionamentos saudáveis. Já conversou com uma pessoa que ela tá o tempo todo emulando, ela tá o tempo todo, o sentimento é que você está conversando com uma parede, parece que você está conversando com alguém que você não consegue ter acesso ao interior dela, porque está tudo meio bloqueado, tudo meio travado, o sentimento é de você tá assim, diante de uma pedra, diante de um espelho, você fala, caramba, cadê essa pessoa? Você não acessa ela de verdade, né? O que na verdade acontece é exatamente isso. Como eu sou falso, eu estou criando uma imagem falsa, eu tenho que esconder o verdadeiro. Então esse sentimento de estar sendo falso, não verdadeiro com as pessoas, é a construção de um falso eu. É a construção de uma identidade falsa. E isso, obviamente, gera instabilidade, sentimento de inutilidade. A pessoa pode, sei lá, ganhar uma Copa do Mundo, ganhar um campeonato de tênis, pode ganhar um prêmio, muito dinheiro, e ainda assim falar, cara, eu não sirvo para nada, eu não sou bom para nada, a minha vida não faz sentido. Tudo isso, geralmente, são resultados de uma vida de capa, de imagem, né? E, obviamente, isso gera muita dor e muito sofrimento. E aí, eu pensando sobre essa coisa do Donald Winnicott, eu me lembrei de uma passagem bíblica. Que vocês provavelmente conhecem, de um casal chamado Ananias e Safira, que está relatado em Atos capítulo 5, que tentaram construir uma imagem para a igreja, para a comunidade. E eu quero ler com vocês esse texto que diz assim, Atos 5, verso 1 a 11. Diz assim: havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol, levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, a sua esposa entrou, sem saber o que tinha acontecido. Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e o seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu, sim, foi esse o valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos souberam desse acontecimento. Bom, dramático esse texto, né? Vocês conheciam Atos 5? Quem não conhecia esse texto, essa história? Todos conhecem? Tá. Dramática. Bom, primeiro preciso dizer o seguinte. A igreja descrita no livro de Atos, ela é apaixonante. E muita gente trata a igreja de Atos como uma igreja ideal. A igreja dos sonhos, digamos assim. Só que a gente tem que entender algumas coisas. A igreja descrita em Atos não é uma igreja perfeita, sem mácula, como muita gente idealiza. A idealização sempre torna tudo bonito, perfeito. Mas é uma igreja real. E
Também a gente não tem que considerar que uma igreja que passou por um despertamento espiritual, como essa aqui, ela não tinha problemas. O que, na verdade, a gente vai lendo ao longo do livro são muitos conflitos, problemas, desafios que precisam ser superados ao longo da vida. E Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, ele faz um contraponto. Atos capítulo 4 mostra a igreja crescendo e a Bíblia diz que ninguém considerava as suas coisas propriamente suas. Elas vendiam seus terrenos, suas posses, pegavam dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles viviam assim. Atos 5, Lucas faz um contraste com um casal, Ananias e Safira, que também vende o terreno, pega o dinheiro, retém parte, dão uma parte na igreja dizendo que estão dando tudo. E essa é uma história interessante porque a gente tem contrastes no livro de Atos o tempo todo. Capítulo 4 você tem a figura de Barnabé, que fez isso. Capítulo 5, Ananias e Safira, que pareceu fazer isso, mas não estava fazendo. Então essa história aqui, ela nos ensina como que a gente pode construir uma capa para os outros olharem, para os outros verem, para os outros admirarem, para os outros gostarem da gente, né? E por isso que esse falso self, esse falso eu, é uma coisa problemática da gente sustentar ao longo da vida. E por isso que eu acredito que o Evangelho nos propõe um caminho de vida autêntico, inteiro. Quem pensa que Jesus, ou o Evangelho, ou a Bíblia ensina a perfeição, não entendeu nada. Perfeição é uma coisa de grego. O grego gosta de perfeição. Os judeus, eles pensavam mais em maturidade, em inteireza, em ser íntegro. Está mais nesse campo aí do que ser perfeito. E por isso eu penso que o Evangelho nos propõe uma vida autêntica, não uma vida perfeita. Só que para a gente viver uma vida autêntica, a primeira coisa que precisa acontecer na gente é a gente aceitar ser inteiro. Viver inteiro. O relato de Ananias e Safira, ele faz esse contraponto, como eu falei. Barnabé, ou José de Chipre, Barnabé é o mesmo nome, Barnabé, filho de Nabé, Bar significa filho, Nabé é o nome dele, ou José, né? Que é um termo que os apóstolos deram para esse homem, que é filho da consolação, filho do Espírito Santo, Barnabé. Do outro lado tem Ananias e Safira. De um lado, a igreja com um compromisso radical de divulgar, propagar o reino de Deus. Do outro lado, uma pessoa dividida na igreja. E aí é interessante que, se a gente for olhar o texto, esse casal, como todos, tinha uma propriedade, um bem. E eles vendem. Eles optam por vender como todo mundo estava fazendo. As pessoas daquela comunidade depositaram, a Bíblia diz, tudo aos pés dos apóstolos. Pegava o dinheiro, ia lá nos apóstolos e falava assim, olha, custou 100 mil reais, 50 mil, 1 milhão, 500 mil, e botavam aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira faz a mesma coisa. Eles vendem, foi 500 mil, tá bom, vou guardar 250 mil, e os outros 250 mil eu vou depositar aos pés dos apóstolos, vou dizer para todo mundo, ó, tô dando tudo também. O que acontece aqui? O que acontece é que Pedro identifica o coração de Ananias e Safira. Pedro denuncia fazendo uma pergunta. Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Satanás encheu o seu coração. Hoje no mundo evangélico aí, Satanás é aquela pessoa que aparece, a pessoa se joga no chão, muda a voz, faz coisas assim extraordinárias. Mas para a Bíblia, que às vezes é um pouco diferente do que acontece por aí, a Bíblia às vezes é bem diferente, Pedro está identificando que na atitude de Barnabé, uma atitude que a gente vai entender que é uma atitude de alguém que está dividido, tem Satanás ali. De Ananias, né? Barnabé está inteiro, de Ananias. Tem Satanás ali no coração de Ananias. Porque a palavra Satanás é aquele que separa. É aquele que é um adversário. Então, é interessante que ele está com Satanás no coração dele. E por quê? Porque ele está dividido. Todo mundo que está dividido pode viver essa experiência de Satanás enchendo o coração.
pode viver essa experiência de estar tomado por essa realidade maligna. E que não é maligno porque um outro ente entra dentro de mim, agora eu mudo a voz, caio no chão, faço coisas extraordinárias. É porque minha vida está dividida, meu coração está dividido. E existem pessoas que vivem a vida assim, divididas pela metade, nunca assumem um compromisso por inteiro, e são pessoas que Satanás encheu o seu coração. E quando a gente dá espaço para isso, né? Isso prejudica a nossa vida. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Uma vida dividida é uma vida enfraquecida. É uma vida empobrecida. É uma vida sem foco. O Evangelho é um convite para que a gente seja inteiro. Inteiro. Em tudo que a gente faz. Imagina uma pessoa que casa e diz assim, olha, mas eu vou casar pela metade, tá? Vamos fazer um acordo aqui, eu vou casar pela metade e eu não quero ser inteiro nesse casamento. São pessoas que parecem, às vezes, serem muito sinceras, mas elas são divididas o tempo todo, estão separadas, tudo dentro delas separado. É um estado psicótico, né? O psicótico é assim, ele vive dividido, ele vive separado, o mundo interno dessa pessoa é absolutamente separado. É a pessoa que diante da morte de uma mãe, de um pai, de um familiar, de um ente querido, assim, morreu. Faz parte da vida. Não tem sofrimento, não tem dor, tudo é racional, tudo é cabeça. Isso é uma vida psicótica. Uma pessoa dividida, ela não consegue abraçar a proposta do Evangelho. O problema que Pedro está identificando é que alguém dividido abraça a proposta do reino de Deus do Evangelho pela metade. E isso nos leva a uma segunda coisa, a uma segunda verdade sobre o que significa viver uma vida autêntica. Uma vida autêntica exige de nós coragem. Coragem. E por que coragem? Bom, Ananias reteve parte do dinheiro. Sabe qual é o problema que Pedro está falando? Ele está falando o seguinte, Ananias, o terreno é seu e da sua mulher. Você poderia ter vendido e não ter dado nada. Você poderia ter vendido e dizer, eu quero dar só metade. Você poderia ter vendido e dizer, eu vou dar 10% do que eu ganhei. E Pedro está dizendo, isso seria honesto, seria corajoso, seria bom que você fizesse isso. Porque o compromisso aqui, ele era absolutamente voluntário. O reino de Deus estava crescendo, precisava dos recursos financeiros, e Pedro está dizendo, Ananias, você poderia ter feito isso. Barnabé resolveu dar tudo. Outras pessoas resolveram dar tudo. Você, Pedro fala, a propriedade era sua para vender ou não, como você quisesse. Você não estava obrigado a isso. O problema é que Ananias, vendo o que estava acontecendo na comunidade, ele diz, provavelmente dentro dele, o seguinte, eu quero parecer com todo mundo. Como é que eu vou estragar minha reputação e falar assim, olha, eu vou dar metade, eu vou dar 10%, eu vou dar tudo. Como é que eu vou me explicar diante da igreja? Tá todo mundo fazendo isso? Por que eu não vou fazer igual? E aí que está a grande questão. A grande questão é que Ananias, ele preferiu escolher uma vida de mentira do que ter a coragem de assumir o que ele queria fazer. Porque o texto está dizendo que talvez ele queria doar também, mas ele teria que ser claro dizendo, olha, eu vou dar metade. Mas ele deu metade como quem está dando tudo. Ele se deu pela metade parecendo para todo mundo o seguinte, mas eu estou fazendo isso aqui por inteiro. Gente, é uma desgraça alguém que vive assim. É uma desgraça para ela e para todo mundo. Porque a falta de coragem na vida de uma pessoa leva essa pessoa a viver esse tipo de coisa aqui. Leva essa pessoa a viver uma vida de mentira, de máscaras, de falsidade. Depois, a mulher dele, Safira, chega 3 horas depois e ela é interrogada. Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela responde, sim, foi esse o valor. E também era mentira. E aí a Bíblia fala uma coisa para nós aqui, que é a pergunta de Pedro, que é o seguinte, Safira, por que vocês resolveram viver assim? Por que vocês escolheram esse caminho? Vocês não eram obrigados. Vocês não estavam coagidos a isso. Não tinham estado obrigando ninguém a fazer isso. Por que vocês resolveram viver dessa maneira? E aí Pedro diz que os dois mentiram não para a igreja,
mas para o Espírito Santo. Por que vocês mentiram contra o Espírito Santo? Bom, aqui entra uma questão muito central para a nossa vida. Para a gente viver uma vida autêntica, a gente vai precisar ser corajoso. Coragem para ser livre, coragem para ser você e coragem para ser inteiro. Qualquer lugar que nos aceita só pela metade é um péssimo lugar de se estar. Eu posso estar num casamento, mas só me aceita pela metade, não é bom. Eu posso estar com um amigo, só me aceita pela metade, tô fora. Numa igreja é a mesma coisa. Quem só nos aceita pela metade não nos aceita. Aceita o que ele quer, o que ela quer, o que gosta, o que não gosta. A gente pode ter discordâncias, né? Mas a aceitação, ela tem que sempre vir com tolerância. Tolerância do que eu não gosto, tolerância do que eu não quero, mas é aceitação. Por isso que o Evangelho é um caminho de coragem e autenticidade. Jesus nunca gostou muito de quem fingia para ele. Inclusive chamou os fariseus de sepulcro caiado. A palavra fariseu já é uma crítica, né? Aquele que usa máscara para atuar. Aquele hipócrita, né? O que usa máscara para atuar. Isso é um hipócrita. Jesus falava que fariseu é hipócrita. Jesus nunca gostou de uma espiritualidade para agradar os outros, tanto é que ele foi verdadeiro com todo mundo o tempo todo, autêntico o tempo todo. E isso é um caminho de muita coragem, porque a nossa tendência humana é ir se recolhendo, se escondendo, se diminuindo para caber. Eu gosto de gente corajosa, eu gosto de gente autêntica, porque eu acho que é isso que o Evangelho propõe. Quando eu vejo uma pessoa atuando, fingindo, mentindo, eu penso, né, para quê? Por quê? Não precisa. Não faz sentido. E o caminho do Evangelho é: seja autêntico. Seja de verdade. Tem gente que adora moralizar os outros. Ah, você faz isso, tem que parar. Cara, ela tem que parar no dia que ela quiser parar. No dia que ela entender que tem que parar. No dia que ela entender que tem que mudar. Enquanto isso não for uma verdade dentro dela, é só uma obrigação moral de fora para dentro. A igreja, a espiritualidade, a vida pode ser coercitiva. E não só de igreja, roda de amigos. Todo mundo, sei lá, faz uma coisa que você não gosta e fica aquela pressão, mas pô, por que você não faz? Tem que fazer também. Tem que fazer por quê? Eu não quero, eu não estou nesse grupo, eu estou nesse grupo, mas eu não quero fazer isso. Entende? As pessoas podem ser coercivas com a gente o tempo todo. Isso é coerção, né? E isso não é bom. Então, a vida autêntica é uma vida de coragem. Coragem para aceitar e para assumir quem se é. Não dá para ser diferente, não dá para ser feliz diferente. E aí, a terceira coisa, além de ser inteiro e corajoso, a última coisa que eu creio que é uma vida autêntica, ela é uma vida de cuidado também. E por que cuidado? A Bíblia diz que Ananias e Safira morreram no meio da igreja. Caíram no chão mortos, os dois. A pergunta é: quem que matou Ananias e Safira? Se for perguntar para a média dos evangélicos, vai dizer que foi Deus. O texto não diz isso em lugar nenhum. O texto não faz uma afirmação sequer nesse sentido. E aí eu encontrei um autor que eu gosto, chamado Pablo Richard. Ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim: a força do pecado atua especialmente no âmbito econômico-religioso, levando à morte. Aí eu lendo, falei, bom, deixa eu tentar entender o que ele está falando. Ele diz: quem impõe o regime de terror não é Pedro. Quem está colocando o regime ali não é Pedro. E ele diz: mas sim o dinheiro. Com as suas opções religiosas. É o status econômico e religioso imposto pelo dinheiro que mata Ananias e Safira. Repete-se aqui a história de Judas, em quem também entrou Satanás. Nota-se um estreito vínculo entre campo, dinheiro, Satanás, morte. Nem Jesus matou Judas, nem Pedro matou Ananias. Quem os matou foi o poder religioso do dinheiro. O que levou Judas à morte foi ter vendido Jesus por 30 moedas de prata. O que levou Ananias e Safira à morte foi o seu amor ao dinheiro-poder. Qualquer pessoa que ama as lógicas do dinheiro, poder econômico religioso,
Não tenha dúvidas, vai morrer. Nem que seja emocionalmente, nem que seja internamente, nem que seja parando dentro de uma prisão. O dinheiro é poder. Jacques Ellul, um teólogo e filósofo francês, dizia que dinheiro não é indiferente, dinheiro é um poder que mexe com as nossas entranhas. Se você rasgar uma folha de papel, isso não te afeta. Mas se você rasgar dinheiro, isso pode te afetar muito. Perder dinheiro, ganhar muito dinheiro, sempre mexe com a gente. Pouco dinheiro mexe de um jeito, muito dinheiro mexe de outro jeito. Dinheiro nunca é indiferente. Tem até uma palestra super interessante do TED Talks, que é talvez a palestra mais assistida do TED no mundo inteiro. O cara pega uma nota de 100 reais, 100 dólares, taca no chão, pisa, amassa. Depois ele abre a nota e pergunta, quanto que vale essa nota? Todo mundo, 100 dólares. Por quê? Porque dinheiro é um poder. Qualquer outra coisa que você estragar pode perder o seu valor. O dinheiro não é assim. Então o dinheiro sempre mexe com a gente. O ponto é o seguinte. Ok, Ananias e Safira resolveram viver de um outro jeito na comunidade, divididos, morreram. E aí, quem vai tratar deles são alguns jovens, que é muito interessante porque eles simbolizam a nova geração de cristãos que está entrando e renovando esse projeto de vida antigo, antiquado, sustentado num falso eu, na imagem. A religião de Israel do tempo de Jesus estava toda ela sustentada na imagem, na capa. A comunidade de Jesus em torno do reino de Deus diz o seguinte, nós não podemos ser igual à antiga religião. Esse é um grande desafio de fazer uma nova igreja, por exemplo. É a gente reproduzir as lógicas antigas e antiquadas de uma religião que já caducou, de uma espiritualidade caducada. E aqui, esses jovens, eles fazem uma coisa que pra gente é maravilhosa. Ananias e Safira morreram pelo poder do dinheiro na igreja. Porém, existe uma coisa chamada cuidado aqui. Cuidado. Por que cuidado? Cuidado não no sentido da ameaça, porque às vezes a gente usa cuidado como ameaça. Ó, cuidado que você está fazendo. Mas cuidado no sentido de cuidar, de zelar pela pessoa, de cuidar de quem ela é. Por quê? A gente vive hoje, eu acho que numa sociedade bastante moralista, como o mundo sempre foi, né, de alguma maneira ou de outra, em que facilmente a gente abraça um linchamento de rede social, um cancelamento, a pessoa erra e parece que é um prazer sádico de você pegar uma história, matar a história daquela pessoa, expor publicamente o erro daquela pessoa e todo mundo dizer, é isso que deveria ser feito. O problema disso, que é um paradoxo aqui no texto, é, por um lado, nós não queremos uma comunidade de máscaras. Por outro lado, a gente também não quer destruir a reputação das pessoas. E aí, quando a gente vê isso acontecendo na sociedade, o líder de uma empresa erra. O que no Brasil faz? Acaba com a empresa. Destrói a empresa. Só que tem um monte de funcionário, um monte de gente que depende daquela empresa e o pessoal fica assim, tem que acabar mesmo a empresa toda. Caramba, complexo essa coisa, entende? Isso é um paradoxo. Então, por um lado, não podemos viver uma espiritualidade de máscaras e, por outro lado, a gente não pode viver destruindo a reputação das pessoas. Então, ser inteiro e autêntico vai exigir um esforço nosso muito importante. Qual o esforço? Da gente aprender a cuidar um do outro. Porque é provável que em nossa liberdade, autenticidade e inteireza, a gente possa ferir, atravessar, magoar ou desafiar o outro em alguma coisa. E esse texto é um texto maravilhoso e eu acho que incentiva a construção de uma comunidade sem máscaras e ao mesmo tempo de cuidado, porque no relato que a gente leu, o texto bíblico 2 vezes fala que o corpo de Ananias e Safira, eles foram cuidados. Para nossa cultura, o velório é quase como uma obrigação. Morreu, enterra. Para uma cultura judaica, você dar dignidade ao enterro de alguém é você dar dignidade àquela pessoa. A pior coisa é você não morrer num campo de batalha e ninguém ir fazer o seu sepultamento. Quando você sepulta uma pessoa com todo o rito que eles tinham, diferente do nosso, eles lavavam o corpo, eles perfumavam o corpo da pessoa, envolvia o corpo num lençol e o rosto era coberto por um pano. E esse era o rito de dar dignidade a uma pessoa. Aí você entende
a tragédia que era o Império Romano colocar alguém para ser crucificado. A pessoa ficava durante dias ali no crucifixo e morria ali sem um enterro digno. Você entende quando aquele homem lá, José de Arimateia, ele pede para o Império, para o Sinédrio, sepultar o corpo de Jesus? Ele está dizendo o seguinte: Jesus não pode morrer de forma indigna. Porque isso era trágico, isso era horroroso, isso era absurdo. A pessoa não podia elaborar o luto da perda, de perder alguém, de ver a morte diante delas. Isso é muito importante. Porque o que o texto bíblico está dizendo é que, apesar de Ananias e Safira terem escolhido um caminho de morte, a igreja, os jovens, eles, ao invés de destruir ainda mais a reputação daquelas pessoas, o que eles fazem? Eles cuidam de um corpo que acabou de morrer. Eles zelam pela imagem, pela reputação daquela pessoa. Por isso que eu acho que é muito importante a gente sempre ter esse cuidado de zelar pelas pessoas, zelar pela reputação das pessoas e zelar pelo processo das pessoas. Cara, se nem no mundo jurídico hoje no Brasil a acusação não pode virar sentença, não é verdade, Felipe? A acusação é uma coisa. Acusar, qualquer pessoa pode acusar. Mas a gente tem uma coisa maravilhosa que é presunção de inocência. Só que o ambiente pode, pela acusação, criar uma sentença pública. E isso nunca pode ser feito. A acusação, ela tem que ter processo. E quando a gente fala sobre a vida de uma pessoa, a gente tem que ter o cuidado total de não acabar e nem destruir a reputação de uma pessoa, porque viver uma comunidade de gente autêntica é inclusive conviver com a Ananias e Safira. É uma escolha. Eu posso escolher conviver com uma comunidade onde todo mundo é perfeito, ninguém se mostra de verdade. E eu posso escolher viver numa comunidade onde todo mundo é autêntico. Comunidade autêntica tem que ter espaço para Ananias e Safira. Tem que ter espaço para Judas. Tem que ter espaço para todas essas pessoas que andaram com Jesus nas comunidades. Isso sim é viver de maneira autêntica. Então, eu oro para que o Evangelho nos ajude a construir uma vida autêntica, que nós possamos viver uma experiência de comunidade autêntica, onde todo mundo caiba e ninguém saia detonado na sua reputação. As escolhas têm suas consequências. O que a gente não pode fazer é prejudicar, destruir a reputação de alguém ou da comunidade, ou seja o que for. A gente tem que zelar e preservar uns pelos outros. Então, que Deus nos ajude nessa tarefa, nesse trabalho, nessa reflexão, porque isso é muito importante. Tá bom? Vamos orar? Deus querido, essa história é um desafio para nós, mas nós queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, para que a gente possa viver uma experiência de fé autêntica, uma experiência de fé maravilhosa, que o Senhor nos abençoe e enche o nosso coração de vida, de paz, e que a gente possa, enfim, se alguém tem construído uma vida em torno desse falso eu, dessa máscara, que o Senhor nos ajude a ir perdendo essas imagens e reconhecendo que é possível ser autêntico e ser amado pelo Senhor, ser amado pela igreja, ser amado, enfim, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o seu rosto resplandeça sobre nós e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém.